Não basta pregar, é preciso fazer para que os homens se convençam. Não basta fazer entender, é necessário provar. No matrimônio do céu com a terra, se o céu exige à terra que suba, a terra exige ao céu que baixe. Todos os mártires o sabem, e nenhum mártir se poupa. O Não Surta de hoje eu abri com um texto de Cecília Meirelles que está nesse livro aqui, que é uma autobiografia de Gandhi. Por que Gandhi? Gandhi porque eu queria falar um pouquinho de paz, eu queria falar um pouquinho de não ao ódio e da responsabilidade que cada um de nós tem com o que escreve nas redes sociais e até mesmo com o que diz na troca de ideias com amigos, por exemplo. Tem me assustado muito, principalmente em comentários de notícias em jornais e revistas, o teor de ódio que algumas pessoas colocam nas palavras que escrevem. Não sei dizer se esse ódio tem aumentado, não sei dizer se esse ódio veio com um falso anonimato que as redes sociais nos dão, embora esteja ali o nosso nome, a nossa foto, mas é diferente do olho no olho, né? Na hora de escrever, de repente a pessoa se enche de coragem para escrever coisas que no olho ela não diria ou pensaria antes de dizer. No dia que eu gravo esse vídeo, é o dia em que houve nós acordamos, né, com a notícia desse sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói. O sequestrador, ele ameaçava colocar fogo no ônibus, que tinha mais de 30 pessoas, e ele ameaçava também atirar, né? Ele estava armado com um revólver, que depois se soube que era falso, né, que não era um revólver de brinquedo, e também com uma faca. E aí durante 4 horas nós acompanhamos essa tensão, né, através dos telejornais que davam as notícias dos últimos acontecimentos. Aos poucos a polícia chegou, foi colocado um atirador de elite. Depois de mais ou menos 4 horas de sequestro, um atirador de elite acabou acertando, né, atirou no sequestrador no momento em que ele saiu do ônibus, acabou matando ele. E aí não tem nenhum questionamento, quem sou eu, não sou especialista em atirador de elite, o fato é que ele estava dentro da lei. Né? Ele alvejou um bandido que estava colocando em risco a vida de mais de 30 pessoas, e isso não se questiona. Ou se questiona, mas por especialista eu não arrisco me questionar aqui. Mas o que me assustou um pouco nessa história, tiveram 2 coisas que me assustaram. Uma, quando o governador do Rio de Janeiro desce de helicóptero e aí quase que num sambinha ou numa comemoração, como se estivesse comemorando o gol de um time de futebol, ele acena para a população. Me desculpa se você concorda com essa atitude do governador, mas ao meu ver, um chefe de um estado como o Rio de Janeiro, ele tem que ter uma seriedade ao lidar com situações como essa. A situação pedia seriedade, não pedia sambinha nem comemoração. Até aí o atirador de elite fazer uma pequena comemoração porque ele conseguiu alvejar o sequestrador sem ferir nenhum refém, eu posso entender. Afinal, ele estava vivendo ali um grande momento de tensão. Agora, um governador descer de um helicóptero comemorando algo que não se devia comemorar, na verdade era algo que se devia refletir sobre a segurança pública, refletir de o porquê uma pessoa, primeiro ela sequestra um ônibus, depois a facilidade com que ela faz, né, com que ela tem esse tipo de atitude. Quer dizer, são muitas questões aí, eu não sou especialista em segurança pública, não vou me arriscar a falar disso aqui, não é o objetivo desse vídeo, desse canal, mas o objetivo é a gente refletir. Esse é o papel de um chefe de Estado? Comemorar a morte de alguém, ainda que seja um sequestrador? Ele não deveria dar um exemplo para aqueles que o elegeram, ou mesmo para aqueles que não o elegeram, mas que o aceitam enquanto governador, afinal ele foi eleito democraticamente, ele não está ali por nenhuma ditadura, mas ele não se comporta como deveria. E aí me assusta logo em seguida olhar o comentário nas redes sociais, por exemplo, dos sites de notícias. As pessoas comemorando um CPF a menos, morreu ainda bem, Gente, peraí, em que momento a gente deixou de ser humano para virar, não vou nem dizer animal, porque eu não sei denominar isso que a gente está virando. Por que destilar esse ódio? Por que não propor uma reflexão? Ok, o bandido morreu, o sequestrador morreu,
Ele não matou ninguém, não feriu nenhum inocente, ok. O policial cumpriu o seu papel? Sim, de defender a população, ele cumpriu o seu papel. Se é questionável a ação dele ou não, não me cabe julgar, não tenho a experiência para isso, não tenho know-how para julgar. Agora, um governador ter esse tipo de atitude, me desculpa, posso julgar? Sim, eu sou população. E o que eu exijo dos meus governantes é que eles tenham um mínimo de respeito por mim que estou ali assistindo, pela população, que eles dêem um exemplo. É como diz esse texto aqui que eu acabei de ler, da Cecília Meirelles. Não basta pregar, é necessário fazer para que os homens se convençam. Tem que dar o exemplo. Ele tinha que dar o exemplo ali naquele momento para a população e mostrar o que ele está fazendo para garantir a segurança pública. Não se garante segurança pública matando simplesmente o bandido. Você resolve aquele problema. Mas e os outros? E o problema social em que o Rio de Janeiro está embutido? Não só o Rio de Janeiro, todo o Brasil passa por um sério problema de violência. E aí? O que é feito para evitar que novos casos aconteçam? Nada. Dancinha não evita. Mas aí, eu até me desculpa esse teor mais duro de hoje do vídeo, mas é porque está engasgado aqui, me incomoda. Assim como me incomoda ler comentários ofensivos. Não importa se você é fã do governador do Rio, se você é fã do presidente da República, se você votou ou não votou, se você é de esquerda ou de direita ou de centro, nós temos que nos respeitar, é o mínimo. É aí que a gente começa a exercer a nossa humanidade. Pessoas celebrando uma morte, eu sinto realmente que a gente está falhando enquanto humanidade, enquanto sociedade. E que aí está na hora de parar, respirar e rever esses conceitos. Confesso que me incomoda muito ver como o ódio, palavras de ódio estão sendo tão banalizadas nas redes sociais que elas não estão incomodando mais. Tem algumas pessoas que chegam a dizer, quando a gente reclama, que falam assim que é mimimi. Tudo é mimimi agora. É mimimi você falar do desmatamento na Amazônia, é mimimi quando você fala de preconceito, é mimimi quando você fala de palavras de ódio. Não, não é mimimi. Não é possível que a gente aceite as ofensas. Se eu posto alguma coisa sobre a minha opinião na rede social, isso não dá o direito de qualquer pessoa que está me seguindo ir lá e me ofender. Ela pode sim colocar a opinião dela contrária à minha, mas ofensa? Eu acho que assim, tá na hora da gente se unir, de pessoas que pensam dessa forma, pra gente coibir, pra gente proibir, pra gente denunciar ofensas. E se você tá hoje aqui me assistindo, eu queria te convidar para vir fazer parte de uma corrente para coibir palavras de ódio. Coibir mesmo. Para não deixar que as pessoas, nos nossos perfis, por exemplo, escrevam palavras de ódio. Para chegar naquela pessoa e falar assim, peraí, meu amigo, somos amigos, mas isso aqui não tá legal. É que a gente pare, por exemplo, antes de divulgar uma notícia de ódio contra alguém, que a gente vá pesquisar para ver se aquilo é real. A gente não se deixe contaminar por esse ódio que vai invadindo as redes sociais e que de repente vai invadindo o nosso dia a dia, que nos torna pessoas mais amargas, pessoas que só criticam, que só apontam o dedo, mas que não apresentam solução alguma. A gente mesmo possa pensar, por exemplo, antes de escrever, antes de dizer algo, antes de comentar uma notícia ou antes de ir lá e rebater o nosso amigo. Às vezes é difícil, sim. Às vezes no calor da emoção a gente faz um monte de bobagem. E até estava lendo um artigo da Sueli Buriasco, que é minha cliente, e que ela fala exatamente sobre isso, de que forma as emoções podem estragar tudo nos relacionamentos. Eu vou até colocar o link aqui na descrição para você dar uma lida no artigo, que aposto que você vai gostar. E aí, se você é mulher, eu tenho um convite muito especial para você. Eu tenho estado bastante envolvida com grupos, femininos, grupos de mulheres, onde a gente para discutir a nossa feminilidade, onde a gente para discutir o nosso papel na sociedade. E a mulher, ela tem um papel muito especial nessa questão de coibir o ódio. Nesse livro aqui mesmo, essa autobiografia do Gandhi, que eu também vou deixar os dados dela aqui na descrição, olha só uma frase que Gandhi fala. Como já dei a entender antes, eu considero a mulher uma encarnação do Ahimsa, não violência. Ahimsa significa amor sem fim, no qual se expressa também a capacidade limitada de suportar o sofrimento. Deixem a mulher estender esse amor para a humanidade inteira. A ela foi dado ensinar a paz ao mundo em conflito. E por isso nós, mulheres, eu acredito muito que a gente tem grande responsabilidade
em coibir, de repente, a violência. Não é à toa que o público do Não Surta é, em sua maioria, feito de mulheres. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma sensibilidade maior para tentar proclamar a paz, né? Para tentar promover a paz. Então eu te convido e que você venha junto nessa corrente de evitar, de não permitir, de tentar coibir o ódio ao nosso entorno, pelo menos. Um beijo e eu volto no próximo Não Surta.